Colossenses capítulo 3, vamos ler do verso 1 ao verso 11. Estamos aí na série Transformados, o Evangelho que transforma o coração. Então, Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Você que está com a sua Bíblia aí, pode acompanhar, estou na versão aqui NVI, tá? Tem aqui também na tela. Diz assim a palavra de Deus: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecência no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez te louvamos, Senhor. Chegamos ao momento mais importante da nossa semana, Senhor. É o momento em que o Senhor fala conosco através da sua palavra. Saímos, Senhor, dos nossos lares, da nossa vida individual, e nos unimos, Senhor, com a sua igreja, para podermos ouvir a sua voz em conjunto. E a sua palavra diz que é nesse momento que o Senhor opera as suas bênçãos sobre nós. E o nosso pedido aqui é que o Senhor continue nos alimentando, Senhor, nos regando da sua graça, para que possamos crescer, Senhor, conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amados, então, a série, o Evangelho que transforma, estamos falando sobre transformação, um tema muito, muito bom, muito impactante, o Evangelho que transforma o coração, e o título dessa mensagem é Morte e Ressurreição, o padrão da transformação. Então, qual é o padrão da transformação? É morte e ressurreição. E nós vamos ver no decorrer da mensagem, nesse texto de Colossenses capítulo 3, porque, amados, nós vivemos numa cultura que é obcecada por autotransformação. Dietas, o Mondiaro aí, o Ozempic, corta até a dieta, já é algo que já corta direto, mata a fome, terapias, disciplinas, todas prometendo uma vida melhor através do esforço próprio. E a igreja, muitas vezes, sem perceber, compra essa mesma lógica de autotransformação. Ou seja, ela tenta mudar o comportamento das pessoas com regras. Faça isso, faça aquilo, coloca pressão, culpa, sem tocar o coração. Todos nós já tentamos nos consertar pela força da nossa vontade. Vamos ser sinceros. Parar um vício, controlar a língua, vencer um pecado recorrente. E convenhamos, fracassamos repetidas vezes. Então a frustração não é a falta de esforço, é que nós estamos atacando o sintoma e não a raiz do sintoma. E é exatamente esse o cenário da igreja de Colossos, uma comunidade cristã na Ásia Menor,
que estava sendo bombardeada por falsos mestres, que chegaram oferecendo um upgrade espiritual, sabe? Olha, segue isso aqui que você vai melhorar. Você vai alcançar a divindade seguindo esses conceitos. Quais conceitos? Olha, você precisa renunciar os prazeres mundanos, misticismo. Eles estavam ensinando que era necessário adorar os seres celestiais, os anjos, regras em cima de regras, ou seja, os colossenses estavam recebendo, após eles receberem o Evangelho de Jesus Cristo, um bombardeio desses falsos ensinamentos, ou seja, era um pacote religioso, mas que no fundo prometia transformação pelo esforço próprio. Então Paulo, ele escreve essa carta aos colossenses para dizer: vocês não precisam de mais regras, vocês precisam entender quem vocês já são em Cristo Jesus. E é daí que nasce o portanto que nós lemos aqui em Colossenses capítulo 3, verso 1, e essa é a pergunta que abre a mensagem: o Evangelho muda comportamento ou ele muda o coração? Vou repetir a pergunta: o Evangelho, ele muda comportamento ou ele muda o coração? Então, abram as suas Bíblias aí, Colossenses capítulo 3, verso 1, diz assim, a palavra do Senhor: portanto, é a primeira palavra do verso 1, ou seja, esse portanto, ele se conecta com os capítulos 1 e 2 da carta aos Colossenses, onde Paulo constrói aqui, nos capítulos 1 e 2, toda a base doutrinária para que ele escreva os capítulos 3 e 4, ou seja, Paulo constrói a doutrina para depois ele aplicar. Agora, como é que a gente usa isso de forma prática? Como que a gente usa isso de forma prática? Nos capítulos 1 e 2, acho que tem isso aí na projeção, tem. Nos capítulos 1 e 2, Paulo fala aos colossenses sobre a supremacia de Cristo, ou seja, Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, ele é a exata expressão do seu ser, e ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Paulo também diz, no capítulo 1 e 2, que Jesus, ele é a plenitude divina, ou seja, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, que olhar para Deus, olha para Cristo. Paulo também diz aos colossenses, no capítulo 1 e 2, que em Cristo a nossa dívida foi cancelada. Amados, isso é maravilhoso. Na cruz, Paulo diz, Deus cancelou o escrito de dívida. Isso é muito lindo. Você imagina, amados, antigamente você tinha aquela questão das vendas antigas, né? Hoje a gente tem supermercado, antigamente era venda no interior, né? E você não pagava em dinheiro, porque não tinha, você ia anotando os papéis, né, a dívida, e botava num prego mesmo, né? Bota no prego, é a expressão bota no prego, né? Ou seja, a sua conta ia acumulando, em algum momento você ia pagando. Isso é como se fosse toda a nossa conta de pecado pregado na cruz. E algo que a gente não tem condição de pagar, e Cristo vai lá e paga a nossa dívida na cruz, recebendo o nosso pecado sobre ele. E Paulo diz isso aos colossenses, construindo essa base. Em Cristo ele diz, temos vitória sobre o mal, porque Cristo despojou, desarmou e triunfou publicamente os principados e as potestades, tendo a sua vitória na cruz. Então a cruz não foi algo ruim, não foi algo humilhante, pelo contrário, Cristo triunfou as potestades e os principados, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Então por isso ele diz, portanto, no verso 1, tendo tudo isso em mente, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Então, já
que vocês ressuscitaram. Importante também frisar que Paulo está escrevendo para crentes, cristãos. Então, Paulo não é uma dúvida. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, são novas criaturas, nasceram de novo, amados. Semana passada a gente batizou aqui, algo que publicamente testifica um novo nascimento. Pessoas que, pelo poder do Evangelho, receberam o Evangelho, creram que são pecadores e merecedores da graça, foram levados pelo Espírito Santo ao arrependimento dos seus pecados e creram através do Evangelho em Jesus como seu único e suficiente Salvador. O que isso significa espiritualmente? Significa que essas pessoas e todos aqueles que creem em Cristo, eles foram crucificados há 2000 anos atrás com Cristo na cruz do Calvário. Cristo, quando ele morre, ele não morre somente pelos nossos pecados, mas Cristo morre por nós e pelos nossos pecados. Então, o ato do batismo, ele simboliza a morte em Cristo da velha criatura e a ressurreição em Cristo de uma nova criatura. Então, todos aqueles que creem, é estranho a gente falar, mas amados, segundo a Escritura, espiritualmente, nós já ressuscitamos em Cristo. Amém? Somos nova criatura ou não? Amém? Nova criação. Eu aprendi algo que foi muito impactante para mim, esclareceu muito bem isso. Toda pessoa que nasce uma única vez, nasce, né, de Adão, né, ali nós somos descendentes de Adão e Eva, nasce naturalmente, e essa pessoa ela não conhece Cristo no caminho da sua vida, essa pessoa ela morre 2 vezes. Nasce uma vez e ela morre 2 vezes. Morre a morte natural, e ela morre a morte natural, porque ela morre sem Cristo. Mas a pessoa que ela nasce de uma forma natural, amém? Nós nascemos de uma forma natural, não é isso? Dos nossos pais. E ela, no decorrer da vida, ela tem um encontro com Cristo, ela nasce de novo, ou seja, ela tem 2 nascimentos, essa pessoa ela só morre a morte natural. Ela vive eternamente. Amém? E é para essas pessoas que Paulo está falando, é para essas pessoas que Paulo está aqui comunicando. Então, já que vocês ressuscitaram com Cristo, são novas criaturas, nasceram de novo, se dediquem e pensem nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Amados, isso contrasta com as coisas que são aqui da terra. Nós estamos na terra, mas Paulo está falando aos Colossenses, a palavra de Deus está falando comigo e com você, olha, nós estamos na terra, nós precisamos pensar nas coisas do céu. E o que são as coisas do alto? Que os cristãos devem se dedicar e pensar. No capítulo 1, no verso 9, o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses dizendo que na oração dele, Paulo orava para que eles tivessem, Colossenses 1, 9, para que eles tivessem um pleno conhecimento da verdade, ou seja, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Amados, a pessoa que nasceu de novo, a oração de Paulo, ela precisa compreender, segundo o conhecimento da verdade, quem ela é em Cristo Jesus. E isso faz todo sentido. Por isso, essa é a oração de Paulo. E ele coloca, amados, dediquem-se e pensem nas coisas do alto. E como eu faço isso no meu dia a dia? Amados, aquele que nasceu de novo e que pensa nas coisas do alto, ele separa um tempo no dia dele para ele orar. Ele separa um tempo no dia dele para ele estudar a Bíblia, o plano de leitura. Ele separa um tempo no dia dele para ele refletir sobre a leitura dele na Bíblia. E ele separa um tempo dele para ele compartilhar, como o pastor Ricardo falou aqui, do Evangelho com outras pessoas, ou os seus irmãos. Então, Paulo aqui, ele não está melhorando o falso ensino que os colossenses estavam recebendo, presta atenção. Paulo está aplicando o Evangelho
no dia a dia, na vida dos colossenses. Porque percebam que Paulo, ele não aponta para uma lista de regras. Paulo, ele aponta para Cristo. Paulo está o quê? Replicando os ensinamentos que ele recebeu de Cristo. E foi exatamente isso que Jesus ensinou no Sermão do Monte, Mateus 6:33, Jesus ensina: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, o que deveria estar em primeiro lugar na vida e na mente dos discípulos de Cristo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, as quais vocês se preocupam, vos será acrescentado. Isso é obra do Senhor. Mas em primeiro lugar, busquem as coisas do alto. Então, buscar as coisas do alto não é adorar os anjos, é o que Paulo está dizendo aos Colossenses. Não é adorar o sol, adorar a lua, isso é misticismo. É uma consequência prática do fato de o cristão já ter ressuscitado com Cristo. Aquele que ressuscitou, aquele que morreu com Cristo na cruz e ressuscitou é uma nova criatura. Para esse é uma consequência na vida dele buscar as coisas do alto. Então essa busca consiste em tornar Jesus Cristo o centro, o foco e o ponto de referência de toda a nossa existência. O texto ensina que Jesus está sentado à direita de Deus no céu. E o que isso significa? Significa que Cristo, que Jesus, ele é soberano, amados. Ele tem o poder de Senhor, status de Senhor, o poder de estar, todo o poder. Cristo é onipotente, estudamos isso aqui aos domingos. Todo o poder está na mão de Cristo. E quando Paulo está falando aqui de transformação, isso inclui Jesus ter o poder de nos trazer da morte espiritual para a vida eterna e nos moldar conforme a sua semelhança. Então, o trabalho de Cristo é, nos resgatar do reino das trevas, morrendo na cruz, ressuscitando por nós. Cristo vem, nos busca, amém? E o trabalho de Deus, o Espírito Santo é nos moldar dia após dia conforme a imagem de Cristo. E conforme o tempo vai passando, amados, a gente precisa ser cada vez mais iguais a Cristo. Aleluia. Mas por que os colossenses deveriam buscar as coisas do alto? Verso 3 e 4 diz assim: pois vocês morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Então percebam aqui que o Evangelho ele se difere de todas as outras religiões. As religiões trabalham para mudar o comportamento. Façam isso, façam aquilo, não façam aquilo, façam outra coisa. E o Evangelho, ele transforma a partir do coração, porque a transformação do coração é que leva à mudança do comportamento. Quando as religiões dizem: olha, faça isso, sacrifique aquilo, faça outra coisa, ela está mudando, trabalhando para mudar comportamento. O Evangelho, ele trabalha para mudar o coração, e através da mudança no coração, aí sim, muda o comportamento. Então, só o Espírito Santo, por meio do Evangelho, tem o poder de nos transformar conforme a imagem de Deus. Repete comigo: só o Espírito Santo, por meio do Evangelho, tem o poder de nos transformar conforme a imagem de Jesus. Então, reparem na sequência em que as palavras estão dispostas no texto, porque isso muda tudo. No Evangelho,
o indicativo vem antes do imperativo. Mas o que isso significa? Reparem, no verso 3, ele diz assim: pois vocês morreram. O tempo indicativo está falando do passado. Então, o Evangelho retira o espelho transformador, o foco de nós, que somos o problema, e aponta para a solução. Cristo é o único que salva e transforma o coração. Porque eu falei espelho, eu estava estudando esse texto, preparando essa mensagem, eu me lembrei, essa semana eu fiz um treinamento para líderes da empresa onde eu trabalho, que eu falei sobre transformação, né? Mas a transformação no meio corporativo, e um dos slides era, olha, qual é o maior problema da transformação? E esse slide era um espelho apontando para nós mesmos, ou seja, o maior problema da transformação somos nós mesmos. E aqui é o que Paulo está falando aos Colossenses: olha, o maior problema continua sendo a gente. Por isso, o espelho da transformação ele tem que ser direcionado para Cristo. É através de Cristo que nós vamos ser moldados, não através das nossas ações, não do que nós aprendemos no professor na escola, no professor da faculdade, com o meu vizinho que me deu, né, um conselho. É Cristo que vai nos moldar conforme a sua imagem e semelhança. E percebam que no verso 5, depois do indicativo, olha, vocês morreram, vem o imperativo, agora façam morrer. Verso 5, acompanhem comigo: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. Então, enquanto o versículo 3 fala da nossa morte espiritual com Cristo no passado, isso é o fundamento. A palavra traduzida no versículo 5 como morrer, trata da mortificação prática dos pecados, ou seja, a consequência. Se vocês morreram em Cristo, então façam morrer os pecados de vocês. É como se Paulo dissesse aos Colossenses: vocês são novas criaturas em Cristo. Jesus deu a vocês poder para combater o pecado. Embora pecadores, recebemos de Jesus, ao crermos nele, poder para resistir às tentações. Isso significa que os cristãos, amados, prestem atenção nisso. Isso significa que os cristãos devem tomar medidas severas para vencer a tentação e o pecado. Porque nós não podemos brincar com o pecado. Temos aí vários exemplos na Bíblia, mas o que me vem aqui à cabeça logo de frente, né, quando eu estava estudando, o exemplo de Davi, um grande homem de Deus, né? Cara, muitos feitos diante de Deus. Deus mudou o coração de Davi, né, sendo um homem segundo o coração de Deus, mas Davi brincou com o pecado, e Davi caiu no pecado. Então, nós precisamos tomar medidas severas para vencer a tentação do pecado. Nós não devemos brincar com o pecado, e Cristo nos dá essa graça, nos deu esse poder para que possamos agora combater o pecado, algo que antes de nascermos de novo, nós não tínhamos. Amém? E tem uma história muito interessante, a história de Agostinho de Hipona. É um pai da igreja que viveu no século IV, e ela ilustra muito bem o que significa essa mortificação para o pecado. Agostinho, ele se converteu quando ele tinha por volta de 40 anos de idade, após ele já ter vivido uma vida extremamente desregrada. Isso ele relata no seu livro As Confissões. Então, certo dia, conta Agostinho, que ele caminhando pelas ruas de sua cidade, Hipona, uma ex-amante o reconheceu e começou a seguir Agostinho, gritando para ele: Agostinho, Agostinho. Agostinho apressou o passo, mas a mulher continuou insistindo e gritou: Agostinho,
sou eu. Então ele se virou e respondeu: mas não sou eu. E foi embora. Essa resposta significava que o velho Agostinho, aquele que viveu aquela vida desregrada, estava morto. E ali estava um novo homem nascido por Deus. Irmãos, quando o cristão entende que morreu com Cristo na cruz, ele ganha força para dizer não ao pecado. E aos desejos da antiga natureza no dia a dia. E isso é o que verdadeiramente significa tomar posse. Tomar posse da sua morte para o pecado e da sua nova natureza em Cristo. A religião ensina: tome posse da sua casa nova, toma posse do seu novo emprego numa multinacional, tome posse do seu carro novo, pega aí. Mas o Evangelho diz: tome posse da sua nova natureza em Cristo e viva a partir dessa nova natureza. E o que os colossenses, então, precisavam combater, Paulo lista os problemas, os pecados, no verso 5, parte B: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. Os três primeiros aqui, pecados relacionados, estão ligados à sexualidade. O termo aqui, traduzido do grego como prostituição, ele é amplo. E ele abrange todo tipo de pecado sexual, fora do casamento, heterossexual, como adultério, fornicação, inclui também pensamentos. Amados, e se perguntarmos, a sexualidade é algo ruim, é bom? É bom, porque foi Deus que criou, mas por conta do pecado que habita em nós, nós tornamos algo que é bom em algo ruim. Nós não esperamos o tempo de Deus para o casamento. Deus fez algo lindo e maravilhoso no seu tempo, para o casamento acontecer, mas nós, por conta do pecado, antecipamos as coisas. É como se nós estivéssemos comendo um bolo sem ele estar pronto, sabe? Ele ainda está no forno ali, a gente abre, mete a mão no forno quente, come ele com a massa ali ainda, sem estar pronta, se queima todo. Por quê? Só por conta do nosso desejo. Então, o pecado torna algo que Deus fez que é bom em algo ruim, por conta da motivação do nosso coração. Por isso, Paulo, o problema dos colossenses lá atrás, continua sendo, olha, a palavra é viva, ela continua sendo o nosso problema nos tempos de hoje. E ele continua listando desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. Desejo mau, cobiça maligna, de ter o que não lhe pertence. Amados, isso é um grande problema. Temos as coisas, Deus nos concede, e a gente não se contenta com o que nós temos, e passamos a olhar para o do próximo, ou o que ainda ninguém tem, porque nós não estamos contentes com o que nós temos. Foi Deus que concedeu, isso é pecado. Contentamento é ser grato e ser alegre em Deus com o que você tem. E ele coloca aqui também a avareza, que é o único pecado equiparado à idolatria. Por quê? Porque coloca o amor ao dinheiro no lugar que deveria ser ocupado por Deus. Aquele que é avarento, ele coloca o dinheiro no centro da sua vida. E isso rouba o lugar que só Deus pode ocupar na sua vida. Então, Paulo está falando, olha, nessa lista de pecados, os pecados, eles interferem no nosso relacionamento com Deus. Essa é a preocupação do apóstolo. E essa é a nossa preocupação, amados. Os pecados, viver na prática do pecado, impede esse processo de transformação e santificação. O processo de transformação é igual a santificação. Por quê? Porque Deus é santo. E Paulo lembra os colossenses da justiça retributiva de Deus. Deus não é mau. Nós é que somos pecadores. E os pecados têm as suas consequências. Acompanha aí no verso 6 e 7.
É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Ou seja, Paulo aproveita e alerta eles: olha, isso não faz mais parte da sua nova identidade que vocês receberam de Cristo. Paulo cita nos versos 8 e 9, mais 6 pecados que deveriam ser abandonados, e esses estão relacionados agora com a vida social. Preste atenção, né? O pecado, ele corrompe a nossa relação com Deus, e ele corrompe também a nossa relação com a sociedade. Agora, verso 8 e 9, agora, porém, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, o pecado, amados, ele destrói o nosso relacionamento com Deus, como eu falei, e como próximo. Eu ouvi algo, né, há uns 2 meses atrás, numa semana de teologia que teve aqui em Niterói, e ficou guardado no meu coração o problema que o pecado traz, né? Ele afeta em 4 esferas da nossa vida. A esfera teológica, o nosso relacionamento com Deus, ele é afetado por causa do pecado. Ele afeta a nossa esfera sociológica, a gente começa a se relacionar mal por causa do pecado. Olha aqui os pecados: mentira, ódio, ira, maledicência, falar mal do outro. Então, o pecado afeta a nossa relação teológica com Deus, sociológica, biológica com nós mesmos. Nós não tratamos, nós não cuidamos do corpo que Deus nos deu, e ecologicamente, nós começamos a não cuidar da natureza que Deus criou. Amém? Tudo isso consequência do pecado. Por isso, precisamos tomar posse, de fato, dos efeitos dessa nova criação. E Paulo utiliza aqui a metáfora da troca de vestimenta. Ela ilustra muito bem como o cristão deve lidar com a sua antiga natureza e a sua nova identidade em Cristo. Ou seja, se despir significa retirar as práticas antigas. O velho homem, se despir do velho homem, a natureza adâmica, a primeira natureza, sabe, antes do novo nascimento, ela precisa ser retirada. E o que deve ser removido? A relação de pecados que ele colocou: ira, indignação, maldade, maledicência, falar mal dos outros, mentir, e linguagem obscena. E vestir do novo, ou seja, é o ato de vestir a nova natureza que Deus concede ao crente no momento da conversão. Quando você crê em Cristo, você é levado ao arrependimento, e você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, você recebe a roupagem de Cristo. Aleluia! Então, o novo homem aqui, amados, é o próprio Cristo. O novo homem aqui é o próprio Cristo. Então, revestir-se é vestir-se de Cristo e da sua justiça. Isso é algo que a gente fala também aqui, domingo após domingo, estudos bíblicos. Amado, quando nós cremos em Cristo, Deus não olha mais para o Braulio no passado. Deus agora, ele olha para o Cristo que habita em mim, o seu Filho que habita em mim. Ele não olha mais para o pastor Ricardo, ele olha para Cristo que está sobre a vida do pastor Ricardo. Ele não olha mais para você, ele olha para Cristo que habita na sua vida. Então, vestir-se do novo homem é vestir-se da roupagem de Cristo, é ser como Cristo. Aleluia! É vestir-se de Cristo e de sua justiça. O texto diz que esse novo homem, ele está sendo renovado. Presta atenção, porque o texto diz que esse novo homem, ele está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, o que isso significa? Que essa nova vestimenta que nós recebemos de Cristo,
ele não é um uniforme estático, não é algo que, olha, eu recebi hoje de Cristo, eu criei em Cristo, cara, ponto, agora eu não preciso de mais nada, eu já estou com a roupagem de Cristo. Não é isso. O texto diz que esse novo homem, ele está se renovando em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, essa nova vestimenta não é um uniforme estático que você recebe e pronto. É uma roupa que é recriada e ajustada conforme aquele que o criou, dia após dia. Então, é um processo, sabe? Você recebeu a roupagem de Cristo, Cristo é sobre a sua vida, amém, glória a Deus, o Espírito Santo habita em você, amados, isso é uma grande bênção, a maior de todas as bênçãos, mas não acabou, iniciou, na verdade acabou, porque você não está mais condenado, a gente vai falar um pouco sobre isso, rapidamente, né? Mas a partir desse momento há um processo de santificação, há um processo até Cristo voltar para te buscar, e isso precisa estar muito claro, porque justificação é o único ato, eu acreditei, eu criei em Cristo como Salvador, e acontece quando você é levado a esse arrependimento dos seus pecados e crê em Cristo, mas a transformação e a santificação, transformação é igual santificação, é um processo constante, até o fim da sua vida, e tem base na justificação. São dois termos diferentes, justificação e santificação, mas eles não se separam. Não adianta a gente sair daqui e falar, olha, eu preciso me transformar conforme a imagem de Cristo, eu preciso ser mais santo como Cristo é, e sair fazendo isso sem se lembrar da justificação. Ou seja, a justificação, crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador, te impulsiona ao processo de santificação. Se lembra que no início a gente falou, isso não é um conjunto de regras a seguir, mas é por meio da fé, amados. Aleluia! Nós não temos ação alguma para sermos salvos, justificados é Deus do início ao fim no nosso processo de salvação, mas no processo de santificação nós temos a nossa parte, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos em Cristo combater o pecado dia após dia, mas nesse processo de santificação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles continuam sendo o motor que nos impulsiona até a vida eterna. Existe sim o meu esforço, o seu esforço, mas é Deus trabalhando através de nós até a eternidade. Filipenses capítulo 1, verso 6, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aleluia, Cristo te chamou, Cristo te dá graça, Cristo é misericordioso, Cristo é o seu castelo forte, é Ele que vai te conduzir até a eternidade, nós só precisamos crer, nós só precisamos seguir conforme a identidade de Cristo, aleluia, verso 11, nesta nova vida não há diferença, agora o apóstolo Paulo aos Colossenses, ele fala, olha, depois de nascer de novo, não tem mais diferença. Agora nós somos a mesma pessoa em Cristo. Todos somos a mesma pessoa em Cristo. Ou seja, nesta nova vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então, em Cristo é quebrada a barreira racial. Não tem grego, não tem judeu. Em Cristo é quebrada a barreira religiosa, não tem circunciso e incircunciso. Em Cristo a barreira cultural é quebrada, não tem bárbaro e não tem cita. Em Cristo a barreira social também é quebrada, não tem escravo e não tem livre. Amados, o que isso significa? É que na igreja de Jesus, as distinções raciais, sociais, econômicas, intelectuais, elas são eliminadas. Se chegar o presidente da república aqui hoje, seja de qual país que for, ele vai sentar no mesmo nível de cadeira que nós sentamos, porque nós somos presidente lá fora, aqui nós somos
nova criatura em Cristo Jesus. Lá fora nós somos auxiliares de contabilidade, aqui dentro nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Lá fora nós somos prefeito, donos de empresa, aqui dentro nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Aleluia! E qual é a ênfase central aqui nesse texto? É que a transformação cristã, ela não nasce do esforço próprio, mas nasce do entendimento de quem você já é em Cristo. Você não se esforça para ser uma nova criatura, você se esforça em santidade, porque você já é essa nova criatura. Algumas aplicações aqui rápidas, o que nós podemos trazer esse texto para o nosso dia a dia? O que nós podemos aplicar aqui no nosso dia a dia? 4 aplicações rápidas aqui para a gente. A primeira, verifique onde está o seu coração antes de corrigir o seu comportamento. Temos uma tendência a querer constantemente corrigir comportamento. Mas lembra o que a gente falou sobre a identidade? A nossa identidade, ela precisa estar em Cristo. Antes de começar a parar de pecar, pergunte a você mesmo: eu realmente entendo e creio que morri e ressuscitei com Cristo? Eu sou de fato essa nova criatura? O início da luta, a batalha, começa na identidade e não na disciplina. Ou seja, a sua identidade está na velha criatura ainda ou está na nova criatura? O início da batalha começa na identidade e não na disciplina. Através da identidade, reconhecer quem nós somos em Cristo, salvos pela graça e misericórdia de Cristo, isso vai nos levar à disciplina em Cristo, a transformação e a santificação em Cristo. Segunda, nós precisamos tomar posse dessa nova identidade. Amados, esse tomar posse virou um jargão de tantas coisas por aí, que não é o Evangelho. Nós precisamos tomar posse ativa da nossa nova identidade em Cristo. O texto diz: façam morrer. Amados, isso é uma ordem, é um imperativo, não é uma sugestão. Nós temos aqui o exemplo citado de Agostinho, que disse a ex-amante: esse não sou eu já fui essa pessoa, hoje eu não sou mais. Diga: Cristo morreu pelos meus pecados. Diante do pecado, diante da dificuldade, diga: Cristo morreu pelos meus pecados. Eu também morri com Ele na cruz e ressuscitei com Ele. Hoje eu sou uma nova criatura e o Espírito Santo é que me conduz. Ore, o Espírito Santo muda o meu coração. Espírito Santo, trabalha o meu coração, muda o meu comportamento. Tira isso da minha mente. Busque a Ele. Se entregue a Ele. Se abra, embora Deus conhece o nosso coração, mas a gente quer guardar as coisas para Deus. A gente não consegue esconder nada de Deus, amados. Abre o seu coração, se torna vulnerável e deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Identifique um pecado específico em sua vida. Faça uma reflexão. Identifique, nomeie esse pecado. Olha, é o pecado da mentira. Olha, é o pecado da avareza. Olha, é o pecado de um pensamento impuro. Nomeie esse pecado, faça esse exercício e trate esse pecado com radicalidade, como fez Agostinho. Eu não sou mais essa pessoa, eu sou uma nova pessoa em Cristo. Amados, a gente espera transformação em algo físico, no sentido de, olha, precisa ser algo visível. Hoje eu sou magro, amanhã eu sou gordo, e amanhã eu preciso ter um carro velho, amanhã eu tenho um carro novo. A transformação começa nessas pequenas coisas. Aleluia. Identifique um pecado específico em sua vida, nomeie ele, dê nome ao pecado,
e trate-o com a mesma radicalidade, corte o acesso a ele, corte a ocasião que leva a ele, corte talvez a companhia que te leva a esse pecado. Aleluia. Terceiro ponto, terceira aplicação, revista-se da nova criação diariamente, não apenas uma vez. Assim como você e eu, nós escolhemos a roupa toda manhã, escolha conscientemente todos os dias, viver o caráter de Cristo, na fala e na paciência com quem te irrita. Mas, pastor, como é que eu posso ser paciente? Como é que eu posso falar sem palavras pesadas para essa pessoa, amados? Pense em Cristo. Cristo foi paciente com você. Cristo é paciente comigo e com você até hoje. E glória a Deus por isso. Porque Cristo foi comigo, Ele me ensina a ser assim com o meu próximo. Cristo muda primeiro o meu e o seu coração, para depois mudar o nosso comportamento. Porque eu não posso me irritar, embora nós sejamos pecadores e podemos, pecar, irritar uma vez ou outra, mas eu não posso me irritar toda hora. Viver na prática da irritação. Lembre-se de Cristo. Cristo foi paciente comigo. Porque Ele foi paciente comigo, Ele me ensina a ser paciente com o meu próximo. Amém? Eu respondo em amor, eu respondo em gratidão. Santidade é um processo diário, não é um evento único. Amém? Quarto ponto, viva a unidade que Cristo já criou. Quebre as barreiras que a cultura mantém até hoje. Sim, em Cristo não há grego, nem judeu, nem escravo, nem livre. Examine que preconceito social, racial ou de classe ainda separa eu e você de um irmão na fé. Dê um passo concreto de aproximação a esse irmão nessa semana. Visite um irmão, faça um exercício, visite um irmão, tome um café com ele, leia o Evangelho com ele, e se regozije em Cristo, em comunhão com Ele. Faça uma visita a um pequeno grupo, abra um pequeno grupo na sua casa. Amados, isso já vai ser uma transformação enorme na minha vida e na sua vida, algo que nós não fazemos, Cristo vai nos impulsionar a fazer, mas preste atenção, não saia daqui pensando, olha, eu tenho que ir a um pequeno grupo, olha, eu tenho que visitar um irmão. Não, tenha em mente, Cristo fez isso por mim antes. Cristo deixou, Filipenses 2, se despiu da sua glória, veio na terra, se humilhou, e veio até mim, com graça e misericórdia, e me acrescentou num pequeno grupo dele, que faz parte da sua igreja celestial. Por isso, por causa da gratidão que eu tenho em Cristo, eu vou fazer uma visita ao meu irmão, porque Cristo me visita todos os dias. Por causa da gratidão que Cristo, de ter ido me buscar, eu vou até um irmão, porque Cristo me trouxe a um pequeno grupo, a sua igreja, eu irei a um pequeno grupo, porque isso é uma bênção, é uma dádiva do Senhor. A indicação leva ao imperativo. Olhe para a cruz. A cruz muda o meu e o seu coração, para depois mudar o meu e o seu comportamento. Amém? E o que nós podemos concluir é que o Evangelho, ele não é uma lista de tarefas para você tentar cumprir e fracassar. É a notícia de que em Cristo, o velho você já morreu, e um novo, sendo renovado dia após dia, a imagem do Criador, ele já nasceu, ele não vai nascer. A pergunta não é o que eu preciso fazer para mudar, mas o que Ele fez que me leva a ser grato e mudar por amor. Lembre-se, ao longo dessa semana, Deus muda primeiro o meu coração, e a mudança do meu comportamento é uma consequência desse ato divino. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor.
Eu vou deixar um minutinho para você refletir sobre o que nós falamos aqui nessa noite, sobre o que foi falado essa noite. Um minutinho, faça a sua reflexão, e na sequência nós vamos orar. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de ouvirmos mais uma vez a sua voz, Senhor. E como é bom, Senhor, recebermos, Senhor, a sua palavra e sabermos que, de fato, somos, Senhor, como os colossenses, que são inundados, Senhor, de sugestões, de falsas religiões, mas que não tem Cristo, Senhor, no centro, ou seja, todo esforço, temos uma tendência a colocar esforço nas nossas obras, temos uma tendência a querer, Senhor, sempre mudar a partir do nosso comportamento, mas aprendemos pela sua palavra que o seu evangelho, Senhor, primeiro ele muda o nosso coração, primeiro ele transforma o nosso coração em Cristo, para que possamos aí sim, Senhor, sermos gratos e impulsionados à transformação, e ela é diária, Senhor, não é algo que só recebemos no domingo, no culto, é algo que acontece segunda, terça, quarta, todos os dias, Senhor, deve acontecer em nossas vidas. Nos perdoe, Senhor, porque nós falhamos, somos pecadores, mas assim como o pastor Felipe, na semana passada, nos trouxe, Cristo não nos cobra, Cristo apenas nos pergunta: Braulio, você me ama? Igreja, você me ama? Então me siga. Receba a identidade que eu te dei e viva a partir dessa identidade. Senhor, nos perdoe, Senhor, porque nós não nos relacionamos uns com os outros por causa, Senhor, de barreira social, econômica, mas a sua palavra diz que Cristo quebrou todas as barreiras. Faça-nos, Senhor, nos direcione segundo a sua palavra, a, Senhor, relembrarmos o que Cristo fez por nós na cruz, para que possamos, Senhor, transbordar do seu amor, primeiro em nossa vida e depois na vida do nosso próximo. Faça-nos, Senhor, conforme a imagem do seu Filho Jesus. Essa é a nossa oração. Amém.